Oi, eu sou a Flávia, sou do Movimento Preservar Itapecerica e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a compostagem, sobre como montar uma composteira e como é fácil fazer para que você possa começar uma composteira aí hoje mesmo na sua casa. Então, a compostagem é um processo de decomposição natural dos resíduos orgânicos que a gente gera na nossa casa, né, das cascas de alimento, borra de café e vários outros materiais que eu vou falar depois. Essa decomposição é feita então por micro-organismos, por minhocas, pequenos insetos, sem gerar mau cheiro, né? Isso é muito importante. Então, o cheiro ruim não é uma desculpa para você deixar de fazer compostagem aí na sua casa. Na presença de oxigênio, portanto, é um processo aeróbico, e água, né? Oxigênio e água que os micro-organismos vão utilizar para que o meio e o processo seja saudável para eles. O processamento, então, desses alimentos que a gente coloca na composteira vai ser feito, né, e aproveitar essa capacidade que os micro-organismos têm é um modo inteligente de fazer gestão dos nossos resíduos. Acho que vale comentar aqui que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos estipulou um prazo de 4 anos, lá em 2010, para que a gente acabasse com os lixões, né, e aterros a céu aberto que a gente tem espalhados pelo Brasil. E esse prazo não foi cumprido, né? Já passou 10 anos dessa determinação. E a gente precisa, na verdade, fazer um movimento aí nos nossos municípios para reivindicar isso e atender a essa demanda que nós temos hoje enquanto sociedade de dar uma destinação melhor para o nosso lixo, né? Então, como montar uma composteira? Né? Você pode utilizar baldes, potes grandes, né, de plástico, caixas organizadoras, e é interessante e importante ter uma tampa, pelo menos, para um desses recipientes. Eles precisam ter as mesmas dimensões, né? Importante ter mesma largura, mesmo comprimento, para que eles possam ser encaixados uns sobre os outros, igual tá essa composteira aqui atrás de exemplo pra gente. Você vai precisar de uma tampa, então, e pelo menos 3 caixas. 2 que vão ser caixas digestoras e a última, uma caixa que vai ser a caixa coletora. Na tampa a gente precisa fazer furinhos, então quando você pegar a tampa do seu pote, do seu recipiente aí, vai ser necessário fazer furinhos assim, para que a gente garanta a entrada de ar no sistema, dentro da composteira, né? E esse ar é a fonte de oxigênio para o processo acontecer. Essas 2 caixas digestoras, pelo menos 2, a gente vai fazer furinhos igual na tampa. Esses furos no fundo da caixa vão servir tanto para a circulação das minhocas, né, aqui dentro, como também para permitir o escoamento do líquido que vai resultar desse processo também, que é o chorume. E na caixa coletora, a última, a gente não faz furinhos, ela tem o fundo perfeitamente vedado, e aí então o chorume vai ficar retido aqui. Se você conseguir colocar aí uma torneirinha dessas de filtro, facilita a retirada do chorume. O chorume ele já serve como um adubo líquido que você pode diluir em água e utilizar direto nas plantas também. Então, depois que você já tem então pelo menos 2 recipientes furados, né? A forma de dispor um sobre o outro dessa maneira, então 2 caixas digestoras pelo menos, sobre uma caixa coletora e a tampa. Né? É importante que não haja nenhuma abertura, que essas caixas sejam bem vedadas para o seu sistema ficar fechadinho e não causar mau cheiro, tá? Então, como funciona no dia a dia alimentar essa composteira? A gente pode colocar, então, diretamente na composteira cascas de alimentos como casca de batata, casca de ovo, restos vegetais em geral, borra de café com filtro junto, ervas que usou para fazer um chá, também pode colocar direto na composteira. E isso é legal porque aí é todo um volume de material que a gente não vai mais mandar para o lixão, que a gente vai usar e fazer gestão na nossa casa. Para começar, a gente faz um forro pelo menos com uns 2 centímetros de terra, né, na primeira caixa coletora que a gente vai começar a encher. E você pode colocar na sua composteira as minhocas californianas. Você pode comprar, existem lojas específicas que vendem.
E elas são minhocas recomendadas para isso porque elas aceleram bem, têm uma capacidade legal de decomposição e aceleram a compostagem na nossa casa. Mas também, se tiver um jardim aí, um pouco de terra no seu quintal, com certeza tem minhocas por lá e você pode colocar na sua composteira também. E é legal lembrar que os atores principais de decomposição, os agentes da compostagem, eles são micro-organismos também. Mesmo que você não tenha colocado minhocas aqui, a compostagem vai acontecer. Os fatores que influenciam, então, quanto tempo vai demorar para todo esse material que a gente adicionar aqui ele virar um composto, né, um adubo orgânico, que é um fertilizante natural incrível para as nossas plantas, que a gente pode usar no jardim, pode usar na nossa horta depois, são a umidade, né, qual é o tipo de material e a quantidade que a gente está colocando na nossa composteira, né, principalmente isso, e se está entrando ar. Se tem ar, né, no seu sistema. Por isso a importância dos furinhos nas caixas, né? Uma coisa sobre o que a gente adiciona na composteira. É interessante evitar as cascas de frutas cítricas, né? Os cítricos eles podem alterar as condições, tornando o meio mais ácido, né, para as minhocas e tudo mais, e aí pode comprometer um pouco a eficiência da compostagem. Então é legal não colocar tanto quanto os outros alimentos. Mas com as frutas cítricas, né, com a casca de limão, de laranja, a gente pode fazer a enzima biodigestora, que é assunto para um outro vídeo. Mas também é super simples de fazer e dá para fazer em casa. É interessante, então, comentar também que o tamanho das caixas que você usar para sua composteira vai definir a capacidade e o volume de lixo que você consegue fazer a gestão na sua casa. Para uma família com 2 pessoas, é interessante que tenha pelo menos 15 litros a sua composteira. Para uma família com 4 pessoas, 30 litros. E assim por diante. Ao longo de um mês, por exemplo, que você vai abastecendo a sua composteira, você vai tendo uma noção melhor de qual a quantidade de volume que você gera e do quanto a composteira vai dar conta, né? Então, sobre tudo isso, é legal que o material que a gente coloca, os alimentos, nosso lixo, ele é a fonte principalmente de nitrogênio para o sistema. E a gente vai precisar adicionar junto material seco, que é o que balanceia a umidade e que faz com que o meio fique saudável, tá? A adição desse material seco ele pode ser folha seca, serragem, papel picotado que a gente tem em casa. E aí a gente sempre deve adicionar o nosso material úmido, o nosso lixo, e pelo menos 2 ou 3 vezes mais daquela quantidade que a gente pôs de alimento de material seco, das folhas, do papel, da serragem. E manter essa proporção, o material seco nesse caso aí, ele é a fonte principalmente de carbono. Então, manter essa proporção de nitrogênio e carbono é o que faz com que a compostagem funcione bem, não cause mau cheiro, que os organismos estejam saudáveis lá, estejam capazes de processar tudo aquilo. Assim, né, a gente consegue, então, um sistema legal, consegue fazer a gestão dos resíduos na nossa casa. É simples de começar, você pode utilizar potes que você já tenha por aí. E depois de cerca de um mês e meio, dependendo da quantidade de volume que você colocou, da umidade, da proporção de material seco, tudo mais adicionado, da temperatura, né? Porque quando está mais frio, você tem uma redução da atividade, né, de reações químicas acontecendo aí na composteira. Quando está mais calor, você tem um incentivo para essas reações acontecerem em uma velocidade maior. Mas é natural que para uma composteira como essa aqui, que tem 15 litros, cerca de um mês e meio, a gente vai ter, então, um adubo pronto, né? Esse adubo, ele pode, então, ser peneirado, ou você pode pegar, aqui, abrir a composteira, pegar e utilizar direto nos seus vasos, nas suas plantas. Quando você enche a primeira caixa, aí, então, você faz esse rodízio, tira a primeira caixa cheia de material, coloca embaixo sobre a caixa coletora e aí você coloca a caixa que está vazia para cima e começa a encher ela. Aí a quantidade de caixas também você pode aumentar.
Então, se você sentir que não está dando conta, que está gerando resíduo, mais volume do que uma composteira com 2 caixas gestoras, você pode acrescentar um andar aqui e ir fazendo esse rodízio, então, das caixas cheias e vazias. Assim você vai alimentando a composteira. É simples, é fácil de fazer, é prático, dá para começar hoje. E assim você vai ter um adubo natural para usar e todo esse lixo ser aproveitado, não ser mais jogado fora, mandado para lixão, né? Acho que era isso. Fica aí dica de material para um próximo vídeo, a gente falar sobre a enzima biodigestora, que também é uma prática bastante legal que a gente pode adotar, né, para uma vida melhor, ecologicamente mais correta e saudável para o meio ambiente e para nossa saúde. Menos lixo, né? Repensar a geração de resíduo. O último comentário é que o resíduo que a gente gera na nossa casa, que é mais oleoso, gorduroso, como as carnes, e também fezes, material, papel higiênico usado, essas coisas assim, não é legal colocar na composteira, tá? Porque aí a gente vai contaminar o nosso meio. Pensando especialmente nas carnes e coisas assim, mais oleosas, elas têm uma capacidade, os organismos têm a capacidade menor de processar isso aí, né? A decomposição é mais difícil, e então gorduras a gente evita colocar na composteira, mas o ideal é repensar o nosso consumo mesmo, e produzir, preparar de alimento só aquilo que a gente vai dar conta, para evitar desperdício. E é isso, salve preservar Itapecerica, todos pela conservação e pela preservação.